Olá, seja bem-vindo ao canal Em Família. Chegamos ao final de mais uma semana, graças a Deus. Hoje é sexta-feira, 27 de outubro. É hora da nossa recapitulação da lição. Nós estudamos essa semana a lição 4, que trouxe o título Compartilhando a Missão de Deus. O verso para memorizar está em João 13, 34 e 35. Diz o seguinte: Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Antes de nós irmos para a nossa recapitulação, vamos fazer uma oração? Pai, ora para a gente. Oremos. Nosso bondoso Deus, nosso Pai amado, muitíssimo obrigado pelo estudo que tivemos da lição dessa semana e agora recapitular esse estudo, que o Espírito Santo esteja conosco, nos conduzindo no entendimento, na sabedoria e nos ajudando a aplicar esses ensinamentos de maneira muito prática em nossa vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, essa semana, o nosso estudo vai continuar falando do tema de missão, mas nós vamos nos aprofundar mais sobre como nós podemos fazer isso, como nós podemos compartilhar essa missão com as outras pessoas. E essa semana a lição vai se basear no capítulo 18 e 19 do livro de Gênesis, que traz, no capítulo 18, traz duas histórias. E a primeira história é a história de Abraão, que Abraão estava na sua tenda e ele avistou três viajantes se aproximando, né? E ali, quando ele avistou esses viajantes, ele demonstrou uma predisposição, uma disposição de ajudar e também de exercer a hospitalidade. Então, nós vamos estudar mais a fundo durante a semana sobre a hospitalidade, sobre o amor, como esses atributos podem nos ajudar a desenvolver e a levar a missão de Deus para as outras pessoas. Na lição dessa semana, o verso para memorizar, citando João 13, verso 45, Jesus nos ensinou e Abraão aprendeu isso, sabia disso. É dito o seguinte: nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos se tiverem amor uns para com os outros. Então, Abraão, um homem de fé, deixa esse exemplo de amor prático, que é algo que nós devemos imitar. Devemos, no cumprimento da missão, nós que estamos com a responsabilidade de levar essa missão agora, devemos ter amor prático um para com os outros. Uma outra história que também aparece nesse mesmo capítulo é a história de Sodoma e Gomorra, que aí já vai mostrar a questão da intercessão, da oração, né, que é um outro tema que nós vamos estudar ao longo da semana também. E a história de Sodoma e Gomorra vai mostrar isso, que ao saber dos planos de Deus, né, diz que o Senhor revelou a Abraão os planos de destruir a cidade, as cidades, e ele intercedeu. Na mesma hora, movido pelo amor, pela compaixão com os próximos, né, para com os próximos daquela cidade, ele intercedeu. Ele foi orar e interceder pelo povo de Sodoma e Gomorra. É interessante, né, Júnior? Eu até grifei uma frase aqui da lição que ela diz assim: ou seja, ele queria ver se de alguma forma essas pessoas, apesar de si mesmas, poderiam ser salvas. Quando nós falamos de intercessão, nada mais é do que isso, você se importar com a outra pessoa, né? Você se preocupar, você estar atento às suas dores, às suas necessidades. E foi isso que Abraão fez aqui. Então, é uma lição mesmo de um amor desinteressado, né? E a intercessão, a oração, também vai nesse sentido, de você, de maneira desinteressada, sentir a dor do próximo,
se colocar no lugar do próximo e ser interessado pela salvação dele. Então, no nosso estudo desse domingo, o dom da hospitalidade, o personagem trabalhado aqui é Abraão. E o tema trabalhado está no capítulo 18 de Gênesis. A história narrada em Gênesis capítulo 18 diz que Abraão viu 3 viajantes. E Abraão teve a iniciativa e vai exercer o dom que Deus lhe deu da hospitalidade. Ele vai chamar aqueles viajantes à sua casa, à sua tenda, vai lhe dar o que eles precisavam, água, vai preparar alimentos, vai confortá-los e vai poder ter a oportunidade de ali, junto com eles, desenvolver esse dom. Algo que eu e você, todos nós precisamos disso, ser hospitaleiros com o nosso próximo, ter a iniciativa, não esperar que as pessoas venham ao nosso encontro, mas ele viu as pessoas passando ali e teve a iniciativa. Algo realmente fantástico e que merece registro. De alguma forma, enxergar a necessidade do próximo, né, Pai? Esse olhar de amor, como nós já vimos no verso para memorizar da semana, vai nos levar a enxergar quais são as necessidades, as demandas do nosso irmão, do nosso próximo, do necessitado. E aí nós vamos poder exercer nossos talentos, confiados por Deus. É interessante ver nesse exemplo de Abraão, né, que tudo isso que ele fez ali, as ações que ele tomou, não foram por acaso, né? Com certeza. A lição vai dizer que Abraão ele tinha essa consciência da missão, ele tinha essa ciência de que ele estava em missão, né? Então nós também devemos ter essa consciência, né? A partir do momento que nós temos isso na nossa mente, que nós estamos ali sendo usados por Deus, estamos com o propósito de levar o seu amor às outras pessoas, nós vamos ficar mais atentos às oportunidades que vão aparecer. No caso ali de Abraão, ele usou de hospitalidade porque a situação foi propícia para que ele usasse ali de hospitalidade. Mas nem sempre vai ser hospitalidade, pode ser outras. Nós podemos estar envolvidos em outros assuntos, outras circunstâncias, e aí nós vamos saber o que fazer, como agir, como usar essas circunstâncias a nosso favor, né? De falar de Deus, falar do seu amor. E nós vamos ver, através do testemunho de Abraão, que ele não só praticava essas ações, era hospitaleiro, atento às necessidades do próximo, como ele exercia influência sobre os seus. A lição vai trazer aqui esse aspecto da influência e do testemunho de Abraão. Então, assim, as nossas ações no cumprimento da missão atingem muitas outras pessoas, e louvado e bendito seja Deus por isso. Assim era com Abraão. Abraão, ele era a comunhão dele, com a família dele, com as pessoas que trabalhavam com ele erguia o altar, e diz o relato bíblico que quando ele saía, aqueles altares ficavam ali e outras pessoas passavam ali e tinham a oportunidade de conhecer do Deus de Abraão. E a lição dessa segunda-feira traz como primeiro comentário aqui o aspecto do amor. No sábado nós vimos que através da história de Abraão, nós íamos estudar algumas das características dele aplicadas à nossa missão. A hospitalidade, o amor, a oração. E a lição de hoje vai tratar exatamente do amor. E o comentário da lição é que ele teve esse amor por todos, sem distinção. A lição traz o comentário assim: seu coração estava cheio de amor por todos, sem qualquer distinção de raça, sexo, idioma ou religião. E é a primeira aplicação que nós fazemos para o nosso estudo, para o nosso crescimento espiritual. O nosso amor, a vontade de levar salvação às pessoas, deve ser livre de qualquer preconceito. E Júnior, inclusive colaborando com teu pensamento a respeito disso e a ação de Abraão, no verso para memorizar de sábado, tem lá João capítulo 13, verso 34 e 35, Jesus diz: se nós amarmos uns aos outros, todos conhecerão que nós somos discípulos dele.
Isso. E nós vamos ver esse amor registrado nessa história, né? O papai já fez a introdução com a pergunta número 2, que traz a referência bíblica em Gênesis capítulo 18, do versículo 16 ao 33. Lá narra a história em que Deus revela a punição que ele vai levar sobre Sodoma e Gomorra, e na intercessão que Abraão faz junto ao Senhor, prova esse amor dele, essa vontade de levar a salvação para todos, sem preconceito, sem exclusividade. A lição ainda, ela diz ainda, né, que Abraão ele não era ignorante a respeito da condição daquele povo, né, de Sodoma e Gomorra. Ele sabia, ele ouvia as histórias daquela cidade. Ele, inclusive, no capítulo 19, nós vamos estudar mais para frente na lição, mas vai retratar a história de Ló e vai demonstrar quão perverso era aquele povo, né? Mas mesmo assim, mesmo sabendo da condição deles, ele não fez esse julgamento. Ele simplesmente amou aquele povo porque ele sabia que Deus podia salvá-los. Um outro aspecto que a lição também aborda é o conhecimento e o relacionamento de Abraão com Deus. A partir desse relacionamento e desse conhecimento, Abraão entendia que a graça de Deus era extensiva a todos, enquanto houvesse a possibilidade de arrependimento, a graça de Deus era a oportunidade que as pessoas teriam de se arrepender. E por isso ele intercede, por isso ele vai clamar a Deus que tenha misericórdia das pessoas que ali habitavam. Diz o texto da lição aqui: enquanto houver vida e graça, há esperança de salvação. Aqui na lição de terça-feira, nós começamos com o comentário que Abraão ele era um tipo, uma representação da oração intercessória. Um dos textos que se baseia o nosso estudo de hoje é Gênesis capítulo 18, os versos 23 a 32, que é exatamente o diálogo que ele teve com Deus, intercedendo pelo povo de Sodoma e Gomorra. Então, nesse episódio ali, a lição vai dizer que Abraão, ele era um tipo, uma forma, um símbolo de Jesus como intercessor diante de Deus. E nós também, ao praticarmos a intercessão, a oração intercessória, nós, de certa forma, estamos sendo essa ponte entre Deus e as pessoas. Estamos sendo um tipo de Jesus como nosso intercessor. E desenvolvendo o tema de hoje, diz que Abraão aprendeu a amar as pessoas de Sodoma e Gomorra, as pessoas que estavam ali no seu círculo, na sua redondeza ali. Então, ele vai exercer isso. E ainda é dito o seguinte: por isso sua oração era honesta e sincera. Que nós possamos também olhar para as pessoas que estão ao nosso lado, as pessoas que precisam da graça de Deus para ser salvo e exercer esse ministério. Nós possamos viver isso na nossa experiência cristã. Você cultivar, né, essa relação de amor com o seu próximo, isso vai proporcionar uma oração sincera. Não vai ser uma coisa vazia, né? Orar por orar. Mas realmente você vai estar se importando com as pessoas. Então, seguindo com o nosso aprendizado através da história de Abraão e o exemplo de oração dele, a lição vai pontuar outras características, outros atributos dessa oração que nós podemos aprender. Ele diz que Abraão exercia humildade e perseverança em suas orações. E essa humildade e perseverança parte da noção de que a missão não é nossa, a missão é de Deus. Por isso nós nos achegamos com humildade diante de Deus, levando as nossas petições. Na sequência, a lição vai pontuar que não são nossas palavras ou nossa eloquência que converterão nossos amigos ou conhecidos. É o Espírito Santo. Muito bem, e a lição desta quarta-feira vai introduzir o nosso estudo apresentando Ló. Ló era sobrinho de Abraão. Depois que o seu pai morreu, ele passou a viver com Abraão.
E a lição pontua aqui certa influência de Abraão no comportamento de Ló. Talvez o tempo que Ló tenha passado convivendo ali junto à família de Abraão tenha o ensinado a respeito dessas ações, desses comportamentos. São qualidades espirituais, né, Júnior, que Abraão, em missão, conseguiu influenciar Ló. Isso é muito importante. Nós, na nossa missão, orientados por Deus, sempre estamos a influenciar alguém. Um outro ponto abordado na lição de hoje é o amor de Deus pelo ser humano caído em pecado. No relato que nós estudamos no estudo de terça-feira e de hoje, mostra que essas cidades ali, elas estavam corrompidas. A maldade das pessoas era algo tremendo. Mas antes de destruir, Deus deu ainda uma última chance. Então, nós vimos que os anjos ali conscientizaram, informaram, aliás, a Abraão. E eles foram na cidade e informaram isso a Ló. Então, centenas de pessoas ali, talvez milhares de pessoas, tiveram a oportunidade de se arrepender. Mas, infelizmente, usando o que o Alexandre falou, o livre-arbítrio, apenas 4 pessoas saíram daquela cidade e apenas 3 foram salvas. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que vai trabalhar enquanto houver oportunidade, enquanto houver chance, enquanto o ser humano tiver um fôlego de vida, ele vai lutar para que ele seja salvo. A prova disso, né, pai? A lição ainda pontua aqui no final que um pequeno número de moradores de Sodoma que foram salvos, né? Nós vamos ver na história que apenas Ló e a sua família saíram da cidade salvos ali, né? Isso diz muito sobre a nossa missão, né? Muitas vezes, é claro, nós queremos que todos se salvem, né? Todas as pessoas, mas como nós falamos, a escolha final vai ser da pessoa, né? Então, a lição até fala aqui: nem todos serão salvos. Nossa tarefa é convidar o maior número possível de pessoas a escolher Jesus. Então, a nossa missão é levá-las a Jesus, mas a decisão final vai ser delas, né? A lição desta quinta, ela vai falar sobre submissão, né? Nós continuamos ainda tomando como exemplo Abraão. E a lição vai falar que em toda a sua vida, em todas as suas experiências que ele teve, tinha uma característica específica que sempre o acompanhava, que era a obediência e a submissão a Deus. E nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. Por exemplo, no seu chamado, quando Deus pede para ele sair da sua terra, do seu país, né, e faz ali uma promessa para ele, Abraão se submeteu à vontade divina. Isso nos traz uma lição muito importante. Essa predisposição de Abraão de submeter à vontade de Deus é algo fantástico que merece a nossa imitação. Precisamos imitar. A lição segue aqui pontuando as experiências de Abraão que ele pôde viver a partir de sua submissão. E o segundo item que ela pontua é a escolha da terra. Vai retratar um episódio em que Ló morava com Abraão, eles tinham negócios juntos, viviam juntos, e ali começa um certo estranhamento entre os servos de Abraão e os servos de Ló. Nesse momento eles decidem se separar. Não era bom que eles ficassem brigando, seus servos brigassem, e eles decidem se separar. E ali acontece a escolha da terra. Abraão oferece a Ló a oportunidade de escolher o destino que ele quisesse seguir, que Abraão escolheria o destino oposto, na escolha da terra ali. E a lição vem pontuar que Abraão só pôde ter esse gesto de generosidade, essa confiança em Deus, porque ele tinha essa submissão, porque ele confiava que o que viesse dessa escolha, a partir daquele momento, seria a bênção divina. Essa é uma lição muito importante para nós também. Muitas vezes nós não entendemos como as coisas estão andando, nós não sabemos o destino, como a situação vai se encaminhar. Mas nós precisamos ter a confiança
de que Deus vai nos sustentar, de que Deus vai tornar esse evento, essa situação, uma bênção na nossa vida. Um terceiro aspecto aqui analisado é o momento em que Abraão tem a notícia, pelos viajantes que por ali passavam, de que Sodoma e Gomorra iriam ser destruídas. E ali estava Abraão intercedendo, tentando de todas as formas salvar aquelas cidades e as pessoas que ali moravam. Mas ele vai submeter aos desígnios de Deus. E ele submeteu a isso, ele não diz o texto aqui, Abraão submeteu ao Senhor e aceitou o juízo sobre as cidades. Eu tenho certeza que nós estamos falando aqui para pessoas que intercedem diariamente por seus familiares, seus parentes, e lutam com todas as forças para que eles possam ter um encontro com o Senhor e ser salvos, tudinho. E nós devemos fazer sempre o melhor. Eu também tenho parentes, tenho filhos, pessoas que estão fora dos caminhos de Deus. Mas nós devemos confiar em Deus e que Deus está fazendo o melhor para salvar todos. Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.